Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele permite que nós estejamos vivos e despertos nesta manhã, por estas portas que se abrem. Oremos. Senhor Deus, mais um dia na Tua presença. Privilégio, Pai, de estarmos juntos de Ti, adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Queremos, Pai querido, mais uma vez colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos dê direção, que nós possamos, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, sermos edificados na força do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que mais uma vez, junto comigo, está aqui nesse lugar, com o objetivo de conhecer mais do Senhor, louvar, abençoar, glorificar, exaltar o nome dEle. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos dá, por ter dado a você a disposição de acordar, levantar e vir até aqui. Alcanço também as pessoas que estão na internet, aqueles que não estão presencialmente porque não podem ou porque não querem, que você também receba uma palavra do Senhor. Estamos trabalhando ainda dentro do tema da teologia da alegria, nesse último tópico, que é: será que a Bíblia é um guia confiável? E nós começamos na semana passada perguntando: será que Deus existe? É uma questão importante. Saber se Ele existe ou não vai definir como você vai agir, como você vai viver diante das circunstâncias da vida. Falamos que existem muitas religiões e muitos deuses. Falamos que quando pensamos onde a felicidade permanente pode ser achada, nós só podemos entender essa felicidade sendo achada junto do Criador de todas as coisas. Outros deuses, eles não trazem felicidade. São deuses que precisam ser alimentados, precisam ser levados de um lugar para o outro. Fico sempre perplexo quando pessoas que dizem que creem em Deus, mas não dão tempo a Deus. Como pessoas elas fazem a manutenção do relacionamento entre elas e o Senhor, se elas não se relacionam com Deus, se eles não têm tempo para Deus? É fundamental que nós tenhamos este tipo de relacionamento para que nós possamos realmente sermos felizes. Falamos sobre a condição de que por que deveríamos buscar nossa esperança nessa revelação das Escrituras. Por que a Bíblia realmente ela é confiável? E trouxemos a resposta como a busca a Cristo, que é o centro e a somatória de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos alcança através da sua autenticidade, do seu amor e do seu poder. Você não precisa crer que a Bíblia é infalível para descobrir que ela apresenta uma pessoa histórica de qualidades incomparáveis de Jesus Cristo, conforme eu falei na semana passada. Apenas os ignorantes da mais alta conta acham que Cristo não existiu. Historiadores cristãos e não cristãos, eles atestam a existência de Jesus Cristo. A maneira mais razoável e fácil de se aproximar da Bíblia pela primeira vez é abrindo o coração, olhar os testemunhos a respeito desse Cristo. Nós vamos falar bastante desta condição de Cristo como um homem que dá testemunhos. Se você conseguir ver nesses testemunhos a verdade, facilmente você vai identificar a Bíblia também como verdadeira. E nós vamos falar um pouco nesta manhã a respeito da figura de Cristo, um Cristo que Ele é incomparável. Pretendo postar um vídeo a respeito de Cristo, é um vídeo que inclusive está lá no site da igreja, falando das características deste Cristo. Mas até que você receba isso no teu WhatsApp, nós vamos trabalhar com alguns textos. Deixe-me ilustrar o que quero dizer com a mensagem
autenticadora de Cristo e seus testemunhos. Os próprios testemunhos de Cristo atestam dele. Quando você lê as histórias de Cristo, você se sente fascinado em relação a essas histórias e convencido que ele é realmente o Messias. Os relatos bíblicos representam Jesus como um homem de amor incomparável, tanto por Deus como pelo ser humano. Não apenas um amor de palavras, mas um amor de ações. Ele ficou irado quando Deus foi desonrado pela falta de religião. Marcos capítulo 11. Nós vamos ler bastante hoje. Marcos 11, de 15 a 17. E foram para Jerusalém. Entretanto, ele no templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores? Talvez uma das únicas ocorrências das Escrituras em que Jesus ele realmente fica irado. Porque a ira não é contra ele. A ira é contra o respeito da casa do Pai. A condição dessa ira santa é algo que acontece apenas na figura de Cristo. Nós, como pessoas, quando nós nos iramos sempre porque de alguma maneira nós perdemos alguma coisa ou deixamos de ser privilegiados. Cristo, ao contrário, ele se manifesta com a sua ira sempre em relação ao outro, seja ao próximo, seja em relação à figura divina. Ele sai do centro dele, da preocupação com ele, a se preocupar com o próximo. Ele também ficou, e quando o ser humano foi destruído pela religião, Marcos capítulo 3, versos 4 e 5. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus Cristo ele era uma pessoa icônica nesse aspecto. Ele não confrontava apenas homens, mas ele confrontava instituições e doutrinas. E todas, ou se não todas, a grande maioria das suas curas e seus milagres ocorreram exatamente no sábado. Porque ele estava confrontando a figura religiosa daqueles homens que estavam entendendo que no sábado não se podia fazer nada, mas eles mesmos faziam. E Cristo vinha, fazia um milagre e confrontava uma postura daqueles homens que olhavam e achavam que o sábado, para eles, ele podia ser manifesto de alguma maneira diferente da manifestação do que ele queria fazer junto com aqueles homens, trazendo a libertação. Jesus nos ensinou a sermos pobres de espírito, mansos, com fome de justiça, puros de coração, misericordiosos e pacificadores. Mateus capítulo 5. De 2 em 2, por favor, Rosângela, 3 e 4. Mateus capítulo 5, versos 3 e 4. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Filipe 5 e 6, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois
quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E nesses versículos que nós lemos, Jesus Cristo está ensinando como nós temos que ser cristãos. Como ser um cristão? Como deve ser o nosso agir? Como deve ser o nosso falar? Como deve ser o nosso pensar? Jesus Cristo nos exortou a honrarmos a Deus de todo o coração. Mateus 15, 8. Rainer, por gentileza. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que Deus se importa com a tua adoração, com o teu louvor, se você não se relaciona com Ele? Se você não tem tempo com Ele? Será que para você um eu te amo falso ou mecânico, ele é importante? Será que isso também o é para Deus? E Jesus está mostrando que não é. Ele também nos exortou a nos desfazermos de toda hipocrisia. Lucas 12, 1. hipocrisia. O que é hipocrisia? Você manda fazer coisas que você não faz. Você levanta bandeiras, mas você mesmo não acredita. Fala, faço o que eu falo, Mas não faço o que eu faço. mas não faço o que eu faço. Hipocrisia. Os religiosos eles eram hipócritas. Se você é uma pessoa que se diz cristão, se diz servo do Senhor e não vive o que as Escrituras dizem, você é hipócrita. Jesus está falando, se afasta. E ele vem falando do fermento dos fariseus, porque exatamente a palavra que os fariseus proclamavam. Se afasta desses religiosos, se afaste desses hipócritas, porque senão você vai aprender a ser também um hipócrita. Jesus praticou o que pregava. Sua vida foi resumida como fazendo bem e curando. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a gente vê a condição do ministério de Jesus sendo resumido em um homem que andava por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus também tirou tempo para as criancinhas e as abençoou. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do verso 13, Menísia, 13 e 14, por gentileza. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os pequeninos, não os embaraceis, porque os pais é Deus. Alexandre, verso 15 e 16. Vendo ajudar, teve-a por meretriz, pois era... Não. Marcos 10, 15. Marcos 15. 15 e 16. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus Cristo ele tinha tempo para aqueles que precisavam e aqueles que aparentemente não precisavam. Criancinhas que eram cuidadas pelos seus pais eram recebidas também por Cristo.
Jesus ultrapassou barreiras sociais para ajudar mulheres, estrangeiros. Marcos capítulo 7, verso 24 a 30. 24 e 25 para você. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. E aí, 26, 27. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se partem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Luísa, 28 a 30. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de teu filho. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus se preocupava com mulheres, Jesus se preocupava com estrangeiros, Jesus se preocupava com a casta pior, que era dos leprosos, a mais desprezada. Lucas 17. De 11 a 19, Rosângela, 11, 12 e 13. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Felipe. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Raiane. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Pedro. Não houve porventura quem voltar para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai à tua fé, te salvou. Quem eram os leprosos? Homens à margem da sociedade, que não tinham nada a oferecer. Eles eram colocados em locais à parte. Se eles tivessem que entrar nas cidades, eles tinham que anunciar que eles estavam chegando, ou andaram com um sino no pescoço, gritando: imundo, imundo, imundo. Aqueles homens entravam, quando viram Cristo, se prostraram perante Deus, perante Ele. Ele os cura, e o que dá a entender é que eram 9 judeus e um samaritano. Os 9 judeus vão embora e não voltam, e aquele samaritano ele vai e volta. A preocupação com o Senhor, com pessoas que eram totalmente desprezadas. Jesus também cuidava das prostitutas, e nós temos aquela passagem da mulher prostituta que é encontrada em flagrante adultério, é um texto muito longo, não vamos ler. Ele se preocupava também com os cobradores de impostos, Mateus capítulo 9. Mateus 9, versos de 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na colatoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
por que come com o vosso mestre, com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem eram os coletores de impostos? Entenda que aquela região estava toda dominada pelo Império Romano. E os romanos não falavam o hebraico. Então eles levantavam pessoas dentro do povo judeu para fazer a intermediação da cobrança de impostos. Você acha que aqueles homens eram amados? E aí, nesse segundo momento, no verso 10 em diante, Jesus está sentado com as pessoas. E Jesus está comendo tanto com publicanos como pecadores de toda sorte ou espécie. E aqueles homens se incomodam que Jesus comesse com homens que eram pecadores. E ele diz que não precisa de médico, ele vem para aqueles que precisam de médico, ele vem para os doentes. A igreja tem feito o quê? Você como cristão tem feito o quê? A sua vida ela tem girado em torno do seu trabalho, da sua escola, da sua família? Ou tem tido algo a mais? Você tem feito algo a mais? O que Jesus está falando é que ele não veio para chamar justos. A igreja, ela é para formar você como justo, mas não para você ficar aqui parado como justo. Você tem que desenvolver alguma coisa. Ele também dá atenção para os mendigos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. 46, 47, por favor, Ingrid. Foram para Jericó quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Alisson? 46 e 48, hein? Eu li só 46 e 47. É isso aí. O Alisson? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. 51 e 52, Moisés. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então a gente vê a condição de Cristo, ele dando atenção para mendigos, que eram homens que não tinham nada a oferecer, inclusive recursos financeiros, que eram que os sacerdotes eles mais queriam, eram recursos financeiros. Também ele lavou os pés dos seus discípulos como um escravo e os ensinou a servir em vez de serem servidos. Mesmo quando estava exausto, seu coração comoveu-se de compaixão com a multidão que o apertava. Marcos capítulo 6, 31 a 34. Jenny? E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos do que iam em. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, iriam partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles.
Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Tá? Então a preocupação do Senhor com as pessoas, no sentido geral, que estavam famintas, que estavam cansadas, mesmo quando seus próprios discípulos fraquejaram e estavam a ponto de negá-lo e esquecê-lo, ele quis estar com eles. Lucas 22:15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Ele sabia que as pessoas iam abandoná-lo? Ele sabia que as pessoas iam fugir? Sabia que Pedro ia negar ele? Mas mesmo assim, ele fazia questão de separar um tempo para cear, para ter comunhão com aquelas pessoas. Ele orou por aqueles homens, Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele disse que a sua vida era em resgate para muitos. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tá? Que é o tema da nossa igreja, é o lema da nossa igreja. Se o grão de trigo caindo no chão não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele cair e morrer, ele dá muito fruto. Então a palavra de Deus vem trazendo exatamente a condição de que nós não viemos para a terra para sermos servidos. Mas é exatamente assim como nós nos prostramos, nos colocamos muitas vezes diante de Deus, como se Deus fosse aquele que tem que nos servir e nos agradar para que a gente continue o adorando. E ele, quando foi executado aos 33 anos de idade, ele também orou pelo perdão dos seus assassinos. Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O que você faz diante dos seus perseguidores? O que você faz diante dos seus acusadores? Pessoas que se levantam para falar mal de você, mesmo dentro da sua própria casa. Você age como Cristo? Ou você age em defesa da sua honra, em defesa da sua vida? Apóstolo Paulo, nas aberturas de todas as cartas dele, ele sempre defende o seu apostolado. Mas ele não defende o seu apostolado porque ele está querendo se defender, e sim a palavra que ele está querendo proclamar. O foco sempre é o outro. Jesus não é somente retratado como cheio de amor por Deus e pelas pessoas, mas também é apresentado como totalmente confiável e autêntico. Você não vê falha de caráter em Cristo. Você não vê ele vacilando, você não vê ele voltando atrás daquilo que ele promete ou que ele determinou. Ele não agiu com autoridade própria para ganhar louvor mundano. Você faz o que você faz para ganhar louvor das pessoas, para que você seja reconhecido como uma pessoa boa, e quando você não o é, você fica chateado. Muitas pessoas têm esse problema com a doutrina do autoestima, obrigado. Condição da autoestima. Então eu faço o bem para você, mas eu tenho que receber algo em troca. E eu compartilhei com vocês aquela cartinha que eu recebi do casalzinho que eu estou cuidando lá do Rio de Janeiro, em que eles postaram uma cartinha, ele postou uma cartinha, ela postou uma cartinha, quando mandaram um imãzinho. Isso aí acontece, mas não é regra. E se não acontecesse? Quantas e quantas pessoas passam por aconselhamento bíblico que não falam nem obrigado, sendo membro da igreja ou não sendo membro da igreja, como se eu estivesse ali
como uma obrigação de fazer aquilo que eu estou fazendo. E eu não estou fazendo isso para que você fique me exaltando. Eu estou dizendo para você que, como é o nosso coração, se você ater o seu coração ao reconhecimento humano, como pastor, professor, marido, esposa, filho, trabalhador, você vai ficar esperando e você vai se frustrar. É exatamente o que o mundo faz. O mundo se frustra, porque as pessoas elas não querem reconhecer de maneira nenhuma o que aconteceu nesse fim de semana com esse casal do Rio de Janeiro. É um sinal de Deus, apenas isso, mas é uma coisa extraordinária. As pessoas elas não falam nem obrigado se você as ajuda. Elas entendem que você não faz mais do que obrigação. Jesus não agiu com autoridade própria para ganhar louvor mundano. Ele dirigiu as pessoas para o seu Pai do céu. É algo que nós aprendemos lá em São Paulo com o nosso pastor falecido. Ele falava assim: não olha para mim, olha para a cruz. Não olha para mim, olha para Deus. Se você olhar para o ser humano, você se frustra. João 7,18. Essa a parábola, né, que foi lida sobre os leprosos, né? Assim, Deus tem prazer na gratidão, e esse versículo que você citou, quem com mais, quem bebais, então até a própria gratidão é para a glória de Deus, voltar e agradecer para a glória de Deus. Gratidão é responsabilidade humana. É uma coisa que você tem que ter no seu coração. Não é o Espírito Santo que vai forçar você a agradecer. A gratidão, ela é demonstrada de uma forma espontânea. Por isso que, quando nós falamos em dízimos e ofertas, oferta é a sua gratidão a Deus pelo que você tem. Você devolver o seu dízimo não faz mais que obrigação. É Deus falando: ó, eu te dou 90 e você me dá 10. Ele não está pedindo, por favor. Quando você entrega uma oferta, você está dizendo: esse valor é o valor que eu estou trazendo a Ti, Senhor, demonstrando a minha gratidão pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu trabalho. É a forma que você tem de dizer muito obrigado, Senhor. Você pode agradecer de muitas formas, mas a oferta é uma das formas de você dizer: eu agradeço a Ti, Senhor. É uma forma de você dizer. Ele, Jesus, ele não tem o espírito de um ego maníaco ou um charlatão, alguém que está querendo se engrandecer, ou alguém que faz coisas de tolices em mente. Parece estar completamente em paz consigo mesmo e com Deus. Ele é autêntico. Você não vê Jesus Cristo desesperado. Você não vê Jesus ansioso, angustiado ou preocupado. Será que ele simplesmente pega as instruções do Pai e coloca em prática? Apenas isso. Ele tem paz. Ele não agiu com autoridade própria, ele é autêntico. Isso é evidente da maneira que viu o que havia por trás da dissimulação das pessoas. Ele olhava para as pessoas e conseguia ver o que passava no seu coração. Mateus 22:18. Eu não sei quem está na sequência aí. Não, eu ia agora. Sim, Pedro, acabou de ler. Não, é o Leu sim, ele leu o Marco. Não, mas tinha João antes. Ah, o João que me... Vai lá, Pedro. João 7 alguma coisa. Mateus 22:18. Pare de tumultuar aí, Wallace. Mateus 22:18. Jesus, porém, conhecendo que Samaria, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então Jesus olha para o coração daquelas pessoas, ele vê a maldade no coração daquelas pessoas e pergunta: por que vocês estão estão me experimentando? Jesus era tão puro e tão atento que não podia ser apanhado em armadilha ou encurralado em nenhum tipo de debate. Mateus capítulo 22, versos 15 a 22. De 2 em 2 de novo. 22, de 15 a 22.
Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Atos 17 e 18. Dizendo-vos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Respondeu Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E por que hipócritas? Ingrid, 19 e 20. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe o denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Início. Respondeu: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nessa condição, nós vimos a ação divina de Deus através de Cristo, não permitindo que ele fosse enganado. Se você mantém relacionamento com o Senhor, você não é enganado. Você consegue perceber as coisas de uma forma antecipada que estão para acontecer, e o seu posicionamento é um posicionamento segundo as Escrituras. E Deus não permite que você seja enganado. O que mais tem no mundo de hoje é o engano. E as pessoas, elas estão sendo enganadas vez após vez. Por quê? Não se relacionam com Deus. Jesus tinha surpreendentemente ausência de sentimentos em suas exigências, mesmo em relação àqueles que por quem tinham uma afeição especial. Marcos 10, 21. Jesus, fitando o amor, lhe disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Então, Jesus Cristo está mostrando que você não tem que se apegar com coisas humanas, com coisas seculares. Júlia, olha para cá, Júlia. Olha para cá, ó. Jesus nunca atenuou a mensagem da justiça para aumentar o número dos seus seguidores ou granjear favores. Nós temos que entender que o nosso discurso ele tem que ser um discurso reto, na medida certa, temperada. Não é para matar a pessoa, mas é para trazer um conserto. Muitas pessoas entendem que o discurso ele tem que ser duro, dá pancada, mas há momento para todas as coisas. Você tem que saber quando você fala duro com uma pessoa e quando você fala mais macio com uma pessoa. Independente da forma de falar, você não pode se afastar dentro da mensagem que você tem que falar, que era exatamente o que Jesus fazia. E muitas vezes nós somos colocados em situações que, se você se posicionar, você perde favores do mundo. Pessoas vão deixar de te atender, vão tentar deixar de te contratar, simplesmente porque você se posiciona de uma forma cristã. Até os seus opositores ficaram espantados com a sua indiferença em relação ao louvor humano. Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não? Devemos pagar. Devemos não pagar. Devemos ou não devemos pagar? Então o que acontece aí? Ele está mostrando a posição de que
Até os opositores deles olham para ele e falam assim: nós percebemos que o senhor não está preocupado com patente, com autoridade, o senhor não está preocupado se você é reconhecido ou você não é reconhecido. Será que as pessoas olham para você e veem você realmente como uma figura de um cristão? Ou você é apenas mais uma pessoa? Jamais Jesus teve de retirar uma afirmação e não pôde ser denunciado por ter agido mal. João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crede? Então Jesus falava o que falava, agia como agia, e desafiava aqueles homens dizendo: vocês veem em mim uma coisa errada? Vocês falam, tem certa passagem que ele fala: vocês estão querendo me apedrejar. Por qual obra boa que eu faço? Até estava outro dia conversando com a minha filha, e aí ela falava assim: pô, Jesus parecia meio ninja, né? Porque os caras pegavam as pedras para atacar nele, aí ele passava no meio dos caras, assim, parecia meio Matrix, né? Entendeu? E ninguém tacava pedra. Por que não tacava pedra? Ele desconcertava as pessoas de tal maneira que as pessoas elas não tinham como reagir de uma maneira violenta. É o que o versículo diz: a palavra branda acalma o furor. Então, quando as pessoas elas vinham exaltadas em cima dele, ele simplesmente trazia a sabedoria divina do alto e colocava aquelas pessoas, elas ficavam desconcertadas. Jesus, ele era manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Se você não leu a Bíblia essa semana, pelo menos hoje você está lendo, né? Descanso para a nossa alma. Então ele me copia. Algo que o apóstolo Paulo, de uma maneira perigosa, ele disse: sejam meus imitadores. O que tornava tudo isso surpreendente era a autoridade discreta, mas inconfundível que ensinava, que emanava de tudo que ele dizia. Os funcionários dos fariseus falaram por todos nós ao dizer: jamais alguém falou como esse homem. Havia algo inconfundivelmente diferente nele. Mateus 7:29. Sete, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com o que tem autoridade e não com os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade. Então a palavra que saía da boca de Cristo era uma palavra que convencia. Eles eram impactados por aquela palavra. Os escribas falavam as mesmas coisas que Cristo. A palavra que era proclamada no templo era a mesma coisa, mas aqueles homens falavam sem autoridade. Então quando ele falava, aquelas pessoas elas eram impactadas de alguma maneira. De olhar, suas afirmações não eram as declarações abertas de um poder mundano que os judeus esperavam no Messias. Mesmo assim, eles eram inconfundíveis. Os homens esperavam o Messias, esperavam que o Messias dissesse palavras. Jesus dizia essas palavras, só que eles não conseguiam reproduzi-las, porque eles falavam de uma forma diferente de Cristo. Para finalizar, antes do intervalo, apesar de ninguém entender na época, não houve dúvidas do que ele dissera: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Quando ele proclama essa palavra, eles olham e falam assim: como que você, Jesus, vai querer reconstruir esse templo que foi construído depois de 46 anos? Você fala que vai reconstruir em 3 dias. A pessoa que fala com autoridade, ela só alcança as pessoas que é para ser alcançada. Aqueles que têm os ouvidos tapados, seus olhos com escamas, eles não conseguem nem ver nem enxergar. É a grande realidade da propagação do Evangelho. O Evangelho só é para aqueles que Deus Pai entregou na mão do Deus Filho. Ainda hoje pessoas têm dificuldade com o princípio da eleição, mas a gente vê claramente que quando Cristo fala,
através das Escrituras, ou através da boca de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, só recebem aqueles que são filhos. Aqueles que não são filhos não recebem, porque eles não têm o coração deles preparado. A semente, a mesma semente, ela pode cair tanto numa terra boa, como ela pode cair entre espinhos, como cair entre pedras. É a mesma semente, semeada no meio de mesmas pessoas, mas alguns recebem, alguns dão fruto e outros não dão fruto. Nós vamos para o nosso breve intervalo e nós voltamos 15 minutos, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.